Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sou Décio Barros, advogado criminalista e de direito de família. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um crime, infelizmente, muito recorrente na nossa sociedade, na família, dentro da família. É o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, que dá reclusão de 8 até 15 anos. Muito bem. Veja, nós temos um conceito composto nessa questão. Primeiro, o que é estupro? Né? Do que se trata? O que é estupro? A questão é mais complexa do que parece. Vamos lá. Vamos voltar no tempo para 2008, de 2008 para trás. Ou seja, antes da Lei 12.015 de 2009, que reformou o Código Penal, abolindo os crimes contra os costumes e adotando crimes contra a dignidade sexual. Doutor, não complica, explica. Explico. Muito bem. Antes dessa lei, o que era estupro? Estupro era forçar a conjunção, obrigar a conjunção carnal a uma mulher, obrigar uma mulher a ter conjunção carnal. O que é conjunção carnal? É a penetração, pênis, vagina, ok? Somente a mulher era sujeito passivo nesse crime. Somente a mulher poderia sofrer esse crime. Mas e o homem? Quando o homem era obrigado a permitir a conjunção carnal? Era crime de atentado violento ao pudor. Mas e passar a mão? O que era? Era crime de atentado violento ao pudor. E o beijo à força? Também era crime de atentado violento ao pudor. O que a Lei 12.015 de 2009 fez? Aglutinou, juntou o crime de atentado violento ao pudor com o crime de estupro, tornando uma coisa só. Ou seja, crime de estupro. Ok? Estupro. Muito bem. Hoje, o que acontece? Qualquer pessoa pode ser vítima de estupro. Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo de estupro. Então, vamos lá. Beijo à força, crime de estupro. Passar a mão, crime de estupro. Conjunção carnal, crime de estupro. Qualquer ato libidinoso hoje é estupro. Mulher e homem. Muito bem. Vamos à outra parte. O que é vulnerável? O que é vulnerável? Muito bem. O parágrafo 1º do artigo 217-A diz, né? Ele define o que é vulnerável. É a pessoa que, por qualquer enfermidade ou deficiência mental, não pode exercer resistência, ou por qualquer outra causa, né, não pode oferecer resistência. Por exemplo, uma pessoa que tem alguma patologia mental não pode se defender. Menor de 14 anos. Aí, a violência é presumida. É menor de 14 anos, é qualquer tipo de vulnerável, a violência é presumida, ok? Tá bom? E uma pessoa que mesmo que tenha mais de 14 anos, que não tenha nenhuma enfermidade mental, mas está, por exemplo, com gesso nas duas pernas, com gesso nos dois braços, então não pode se defender. É estupro de vulnerável. Muito bem. Só que, o que acontece? Começou a surgir uma celeuma, começou a surgir uma discussão a respeito de vulnerabilidade absoluta e vulnerabilidade relativa. O que seria isso? Muito bem. Primeiro, vulnerabilidade absoluta. É a pessoa que tem a patologia mental, não pode se defender, né? É a pessoa que, por qualquer outra causa, também não pode oferecer resistência. Imaginem a pessoa que está com as duas pernas engessadas ou com os dois braços engessados, também não pode se defender. Não tem como uma pessoa dessa se defender no caso de enfermidade mental, né? E no caso do gesso nas duas pernas ou nos dois braços. A pessoa realmente não tem como se defender. Então, é uma vulnerabilidade
absoluta. Quem seria a vulnerável relativa? Seria aquela pessoa de 13 anos para baixo, que muitas vezes, por exemplo, é garota de programa, ou tem uma experiência já com sexo. Hoje em dia isso é muito comum. Na verdade, as pessoas começam a vida sexual cada vez mais cedo. Isso é fato, né? Então, segundo essa discussão que se formou, ter relações sexuais com uma garota de programa de 13 anos, segundo parte da doutrina, veja, cuidado, parte da doutrina, não seria crime, seria fato atípico, porque essa menina saberia o que está fazendo, já teve, não é mais virgem, já teve experiência com sexo, experiências anteriores com sexo, portanto, não seria vulnerável. Não seria vulnerável, né? Então, a jurisprudência começou a olhar para essa questão. Né? E julgados começaram a acontecer absolvendo a pessoa que teve relações sexuais com garotas de programa de 13 anos para baixo. No entanto, o STJ pacificou a questão. Editando a súmula 593 do STJ, dizendo o seguinte: não importa se a pessoa é apaixonada pelo agente, não importa se a pessoa, se a menina, no caso, é garota de programa, não importa se ela já tem uma experiência passada com sexo e não importa que ela saiba o que está fazendo. A violência é presumida e ponto final. Então, o professor Guilherme de Souza Nutti, no Código Penal comentado, diz que, em alguns casos, essa pacificação pode representar um retrocesso. Por quê? Pode acontecer de um rapaz de 18, 19 anos realmente, verdadeiramente se apaixonar por uma menina de 13 e os dois quererem formar uma família. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Nesse caso, ele cometeria crime de estupro de vulnerável e responderia por esse crime. Então, nessa hipótese, seria um grande problema para as duas famílias, né? Agora, esperemos, quem sabe, né? Quem sabe se os tribunais olharem um pouco mais para a evolução da sociedade, né? Deve fazer o direito. Assim deve fazer o direito, observar a evolução da sociedade. Afinal de contas, os costumes também são uma fonte do direito. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo.